Agora, ele começa então, Deus falando com João assim, João, o que você vê, escreve para as igrejas que estão na Ásia Menor. E Deus fala com João o seguinte, você vai escrever... Ásia Menor, região da Turquia... Turquia e Grécia, hoje. E aqui diz assim, olha, capítulo 1, verso 19. Escreve, pois, as coisas que você viu, passado, as que são, presente, e as que hão de acontecer depois dessas. Por isso que eu tenho uma visão do Apocalipse historicista. Claro, não faz sentido achar que tudo já passou, né? Exatamente, mas eu tenho que ser honesto com você que há teólogos que são preteristas, tem gente que é futurista, tem gente que é idealista. E se baseia também na Bíblia. Exatamente, mas tem várias passagens, eu só li essa aqui, que ele fala que são coisas que passaram, que estão sendo e que vão acontecer. Aí ele fala, tá bom, Senhor, e quais são as cartas? Escreve para 7 igrejas que estão na Ásia Menor. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando a gente vai para a Ásia Menor, um próximo passeio a gente tem que fazer junto, até o Saião tá doido de a gente fazer, a gente tá ensaiando alguma coisa. Só Éfeso? Só Éfeso. A gente tem que fazer as 7 igrejas. E dá, né? Não, e fizemos um programa sobre isso, né? Foi muito legal. Exatamente. E fizemos, é verdade, fizemos um. Você tem ali 7 igrejas que João coordenava como se fosse a paróquia dele. Sim. E essas 7 igrejas representam a igreja de Deus como um todo. E por que ele mandou só para 7 igrejas? É que na Bíblia os números têm significado como pra gente em português. Por exemplo, vou fazer um bate-bola aqui. Vamos lá. Se eu falar com você assim, aquele cara é nota 10, pode contratar. O que eu quis dizer? Bom, excelente. Se eu falar assim, nossa, que a menina é um 0 que ela vale. Um 0 à esquerda, né? 0 à esquerda, não vale nada. Quando pensa em sorte ou azar, que número que vem à mente? 13, sorte ou azar. O que mais que eu poderia falar? Quando quer falar assim, olha, é muita gente, há milhões de pessoas. Entendi. Então a gente tem um significado para os números. Na Bíblia também tem um significado, só que são outros diferentes do nosso. 4 é universal. Quando eu quero falar assim, nossa, hoje a gente fala global, né? Hoje, por exemplo, os 4 cantos do mundo. 4 cantos do mundo, os 4 ventos do céu, os 4... Norte, sul, leste, oeste, quer dizer, é universal. Hoje a gente falaria global. Outro exemplo da Bíblia, o 7. O 7 é o número da perfeição. 7 arco-íris. O 7º dia, que é o sábado. Quantas vezes eu perdoarei meu próximo? Até 7 vezes. Aí o Apocalipse é cheio de 7. 7 igrejas, 7 anjos, 7... Porque 7 é a perfeição. O 7 engloba o todo. Porque na criação do mundo... Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Então a semana da criação engloba o todo. 3 também é importante, né? 3 também é um número divino. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Então essas 7 igrejas representam todo o povo de Deus. Mas considerando que é passado, presente e futuro, aí eu vou lançar mão de outros livros apocalípticos que foram escritos e que não estão na Bíblia. Sabia que tem outros apocalipses? Só que eles não foram inspirados por Deus. Porque o apocalipsismo, como eu falei, antes de ser algo apenas do profeta de Deus, era um estilo literário que começou a surgir a partir do 7º século a.C. No Antigo Testamento, o livro de Daniel foi escrito em forma de apocalipse, nesse estilo literário. Entendi. Lembra dos manuscritos do Mar Morto, que já mencionou? A gente inclusive visitou. Para quem não sabe, galera, os manuscritos do Mar Morto foi uma coletânea de pergaminhos antigos de Israel e papiros também, alguns datados de até 200 anos antes de Cristo, que mostram muito do pensamento judaico antes de Jesus nascer. E ali eles têm alguns tipos de literatura que eles falam literatura apocalíptica, que é para falar do fim do mundo, da vinda do Messias e tudo mais. E alguns desses apocalipses, como o Apocalipse das Semanas, Apocalipse dos Animais, eles dividem a história do mundo em períodos, em 7 períodos. Não precisa ir longe. Quando a gente estuda no ensino médio, você não divide a história em história antiga, idade média, idade contemporânea. A gente não divide assim para facilitar. Da mesma maneira eles dividiam. Não que você dormiu na idade média e acordou na idade contemporânea. É uma forma que os historiadores usam para dividir a história, para facilitar o entendimento. Então os apocalipses também faziam isso e outras literaturas. Por exemplo, você tem até historiadores gregos e romanos que dividiam a história em metais. A idade do ouro, a idade da prata, do bronze, etc. E aqui o Apocalipse também parece que divide a história do povo de Deus em 7 períodos.
Essa foi a compreensão de muitos pais da igreja, foi a compreensão de muitos autores da Reforma Protestante, da Alta Escolástica, mas hoje está quase em desuso. Poucos teólogos ainda aceitam essa divisão. Eu ainda acredito que ela é válida, embora é claro que cada carta tem uma mensagem para o cristianismo de uma maneira geral, mas elas parecem enunciar períodos da história da igreja. A gente teve lá em... Aí, ó, exatamente, olha, ó, que legal, São Rico Comeran. Essa aqui é a caverna número 4, é a mais linda que tem. A gente tava aqui, né? Tem um abismo exatamente. Aqui, e a gente tá daqui, conseguia ver essas E cavernas. nesses pedacinhos aí é que foram encontrados várias cópias do livro de Daniel. Tipo de um, como que chama? Onde estavam os manuscritos? Rolos. Não, mas eles estavam dentro de vasos de barro, grandes. Vasos de barro, exatamente. E galera, e sabe como é que isso foi encontrado? Um garotinho beduíno estava procurando as cabras dele. Quando ele jogou pedra para ver se as cabras estavam lá dentro, e encontrou jarros que estavam há 2.000 anos. E que sorte, né? Que elas estavam ainda em bom estado. E curioso, na época da criação do Estado de Israel, né? Que foi em 47, 48, criam o Estado de Israel. Agora, então esses apocalipses, eles dividiam a história do mundo. Eu acredito que nessa divisão, nós estamos vivendo agora o período de Laodiceia. Tá. Então vamos falar um pouquinho da carta de Laodiceia. Cada igreja representa, então, um período. Como falei, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna. E vamos falar de Laodiceia, que é o último estágio. Em todas as igrejas, a gente nota uma coisa curiosa. Já que eu falei que elas são períodos, quando você lê na igreja de Éfeso, Jesus fala o seguinte com o povo. Vou ler para vocês aqui, olha. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu lugar do candelabro. Por quê? João I teve uma visão de Jesus, onde Jesus estava passeando sobre 7 candelabros, 7 chamas, um candelabro com 7 partes, sabe? E aquele ali representava o povo de Deus. Jesus estava passeando. Imagina como se fosse um castiçal, tipo uma menorá judaica. Você não tem nenhuma menorá aqui não, né? Não, ele coloca lá. Coloca aí menorá, o pessoal vai saber o que é. Jesus aparece primeiro para João andando sobre, como se fosse uma menorá, sobre 7 castiçais ali, 7 velas. E cada uma representava uma fase do cristianismo. O que significa Jesus estar andando sobre aquilo ali? Que na trajetória da igreja, ele estará com o povo dele. Ele vai estar com o povo dele. Então Jesus aparece andando, apareceu aí menorá. Ah, não. Isso é um menorá judaico. Tá vendo? 7... Pode contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então João vê um candelabro de ouro e Jesus andando no meio dele, representando que ele estaria andando sobre o seu povo. E cada um vai representar uma das cartas que ele vai enviar depois. E quando ele vai falar para Éfeso, ele fala: Éfeso, você é muito maravilhosa, vocês fizeram muita coisa boa, mas vocês têm um pecado, vocês abandonaram o primeiro amor. Isso é triste. Quer dizer que o cristianismo estava perdendo aquele fervor inicial. E ele fala: eu aconselho você, se arrepende. Se você não se arrepender e voltar às primeiras obras que você fazia, eu virei até você. Eu virei, presta atenção, eu virei. Quando vai para a igreja de Esmirna, que é a segunda fase do cristianismo, ele diz assim, capítulo 2, verso 10, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida eterna. Muito bem, eu virei até você, eu te darei a vida eterna. Apocalipse capítulo 2, quando ele fala agora da igreja de Pérgamo, diz assim, olha, capítulo 2, versículo 16. Portanto, arrepende-se, senão virei sem demora. Virei sem demora. Nota a mesma coisa, virei sem demora. A carta Tiatira, que é outro estágio da igreja, estamos andando no tempo. A carta Tiatira, ele também fala o seguinte, olha, Tiatira, capítulo 1, capítulo 2, versículo 25. Tão somente conserve o que você tem até que eu venha. Você está percebendo a ênfase? Eu venho sem demora, até que eu venha. Quando a gente vai para a igreja de Sardes, o capítulo 3. Sardes, capítulo 3, versículo 3. Lembra-te do que você recebeu e ouviu, e guarde-o e arrepende-se. Se você não vigiar, eu virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá a hora em que eu virei sobre você. Quando vamos para a penúltima parte, Filadélfia, ele também fala a mesma coisa. Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Você percebeu que nas 6 etapas da história da igreja cristã,
Cristo está falando, eu virei. Quando chega a Laodiceia, ele não diz eu virei. Olha como está em Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. O que você entende? Então, mas não quer dizer que ele já veio. Não quer dizer que ele já veio, mas se ele tá vindo, e está na porta batendo, quer dizer que agora ele chega. Então o período da volta de Jesus é na igreja de Laodiceia. A proximidade. Porque dá um crescente. Eu estou chegando, Vilela, estou chegando. Negócio para o Waze. Rodrigo, está vindo? O Waze está dizendo daqui meia hora. O Waze está dizendo agora 15 minutos. Tô na tua porta batendo. Tô na porta aqui. Vilela, libera a portaria para eu entrar. Já tá muito Acho perto. Que o exemplo é esse, entendeu? O Rodrigo tá chegando aí, você pergunta pra Fábio, Rodrigo tá vendo? Olha, ele disse que o Waze tá dando meia hora. O Waze tá dando 20 minutos. O Waze tá dando 15 minutos. Ligar lá da portaria, o Rodrigo chegou. Então, Laodiceia é o período da história do cristianismo que está iminentemente, assim, colado na volta de Jesus. Note que aqui não fala, guarda a tua coroa, eis que venho, sem demora, estou vendo, de modo não se saberá, estou à porta e bato. Então, se estamos vivendo no período de Laodiceia, estamos vivendo na fase mais importante do cristianismo, porém, é a fase mais triste. Posso ler a carta de Laodiceia? Claro. É a única que vou ler. Tá cansativo ou tá dando pra entender? Não, tá. A galera tá entendendo, gente? Aí vocês podem até participar aí também e tal. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Isso aqui é interessante. Isso é muito citado, porque, né? Olha que interessante. Hoje a gente vive num mundo que todo mundo fala que a virtude está no meio, para citar Aristóteles, a Ética Nicômaco. Você tem que ser equilibrado em tudo. Parece uma frase correta, não parece? Temos que ter equilíbrio em tudo. E se eu te falar que essa frase é biblicamente errada? Vou mostrar por que ela é biblicamente errada. Galera, a frase que eu estou questionando é: temos que ter equilíbrio em tudo. Aí de repente você pode falar, Rodrigo, então temos que ser desequilibrados? Ninguém quer ser fanático. Tem que ninguém beber muito, comer muito. Exatamente, não. Você tem que ter equilíbrio em tudo. Vamos ver. Olha o que Jesus fala. Quem dera você fosse frio, frio é um extremo. Quente é outro extremo. Correto? O morno é o equilibrado. E a Bíblia fala que Jesus vomita o morno. Então quer dizer que ele vomita o equilibrado? Olha que louco isso aqui. Porque quente, como eu falei, é um extremo. Frio é outro extremo. O morno é o que está equilibrado entre os dois ali. E Jesus fala, você é morno, eu vou vomitar você. Sabe por que Jesus vai vomitar os mornos? É porque o perigo dessa frase, temos que ter equilíbrio em tudo, está com a última parte dela, Vilela. Eu não tenho que ter equilíbrio em tudo. Eu tenho que ter equilíbrio nas coisas do bem, nas coisas de Deus. Por exemplo, eu tenho que ter equilíbrio entre o lazer e o trabalho. Sim. Mas eu não tenho que ter equilíbrio entre o céu e a terra, entre o inferno e a terra. Sim, aí não. O inferno e o céu. Eu não tenho que ter equilíbrio entre a fidelidade e a infidelidade. O bem e o mal. O bem e o mal. Eu tenho que ter um equilíbrio entre Deus e Satanás. Não existe isso. Então o perigo dessa frase, por isso que eu falei que ela é muito sutil. Tudo, né? Eu tenho que ter equilíbrio em tudo? Não. Tem coisas que você tem que firmar uma posição. Ser radical. Ser radical. E as pessoas não querem ser radicais. Essa palavra radical as pessoas entendem errado, mas tem certas coisas que você é radical. Você sabe o que significa radical? Radical é ter raiz. Exato. Posso roubar ou não? Não, você tem que ser radical. É errado roubar, é errado trair, é errado mentir, sabe? Não tem meio termo, né? Só que as pessoas hoje elas estão querendo ter o meio termo pra tudo. Porque não se envolve, não... Exatamente, por isso Jesus fala que ele vomita os equilibrados. E ele fala que essa Laodiceia, ela era muito rica, ela fala assim, olha, você diz, eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe quem é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Olha que interessante, essa carta à igreja de Laodiceia, porque temos que lembrar uma coisa, pessoal, lembra, nós estamos dividindo simbolicamente a trajetória do cristianismo em 7 partes.
E como é simbolicamente, ele coloca como símbolo de cada parte uma carta para uma igreja, Certo. que trata de um problema local, simbolizando um problema futuro que a igreja passaria. A carta a Laodiceia era a cidade, e lá na Turquia, quando você tiver a oportunidade, você vai ver, o Saião, já cruzei com o Saião várias vezes ali com grupos do Saião. Laodiceia é um paradoxo, porque Laodiceia, ela tinha a maior produção têxtil de toda a Ásia Menor. Toda a produção têxtil. Eles produziam um tipo de lã escura de cabra, e essa lã era caríssima. Então a moda na época era produzida em Laodiceia. Mas era pra roupa, não pra pergaminho. Não, pra roupa. Era lã mesmo. Porque lá na Turquia tem um lugar... Tem, é pérgamo. Mas aí é o couro. Exatamente. Não, aqui era lã pra roupa. E olha que interessante, Jesus fala que ela estava nua. Poxa, falar que uma um cidade que produz e tá nua é o cúmulo do... Exatamente, é como se eu pegasse Águas de Lindóia e falasse o seguinte, você tá seca de água, não tem água nenhuma aí. Águas de Lindóia produz água. Esse paradoxo, né? Paradoxo. Era uma cidade tão rica, que o pessoal fazia muita piada sobre a arrogância dos laodicenses. Eles se achavam, cara. Eles tinham certeza. São os carioca. Os carioca de hoje, né? Foi ele que falou. Eu falei. Ele que falou. Não, os carioca se acha, não acha? Porra, nada a ver. Aí, São Paulo, pô, tu mora em São Paulo, meu irmão. Eu tenho praia, meu irmão. Nem praia você tem. Mais ou menos assim. Diz que quando tem raio no céu, o pessoal olha pra cima pensando que é Deus tirando foto deles, né? Exato. Laodiceia era... Não é lindo lá, né? Vamos falar o quê? É lindo. E Laodiceia também era bonito. Era bonito? Linda. Uma cidade... Tanto é que quando teve um terremoto ali nos anos 60, não anos 1960, anos 60 do primeiro século, teve um terremoto ali no Vale do Licos e Nero mandou ajuda financeira para cidades que foram afetadas. Laodiceia foi a única cidade que recusou a ajuda imperial. Tipo, não precisamos. Ficaram ofendidos ainda. A gente dá conta. Quem que o imperador acha que é? Nós vamos pegar só um dos nossos empresários aqui, tinha um cara chamado Polemos, que ele sozinho mandou refazer todo o estádio da cidade com capacidade para 30 mil pessoas. Entendi. Só um cidadão. O Polemos tinha até moeda própria, de tão rico. Era o Elon Musk da que morava lá. Você entendeu? Então a cidade era rica. Produtora de têxtil, de tecido e rica. E Jesus fala que ela era pobre e nua. E para completar a ironia da carta apocalíptica, Laodiceia tinha a maior escola de oftalmologia de toda a Ásia Menor. Naquela época? Naquela época. Inclusive faziam operação de catarata, faziam várias cirurgias. Essa é Laodiceia. Essa aqui, inclusive, a colunata de Laodiceia. Isso aqui a cidade também tem Dicamanos e Manos. São as duas ruas principais. Vias. Essas colunas que o pessoal está vendo aí, do lado ficavam sempre lojinhas. Entendi. Inclusive, por coincidência, você pegou uma foto... não vai dar para mostrar aqui, mas ali entre as duas colunas do meio ali tem uma coisa bem preservada lá, o dia que for eu vou te mostrar. Sei. Que é como se fosse um jogo de gamão na porta ainda da época. Sei, que a galera sentava e ficava jogando. Você ficava jogando ali, da época. Então, hoje tá tudo destruído, mas na época isso aqui é como se fosse a Quinta Avenida de Nova York, nós achamos Eliseu lá de Paris, movimentada, riquíssima. Então, uma cidade rica, produtora de colírio para óleos, produtora têxtil, e Jesus fala que ela era pobre, cega e nua. Porque isso representa o cristianismo hoje. O cristianismo hoje, é lógico, tem muitos cristãos ainda sofrendo ao redor do mundo. Você já ouviu falar na Janela 1040? Não. Janela 1040 é o quadrante do mundo onde tem os países mais hostis ao cristianismo. Onde ser cristão nesses países é querer morrer. Afeganistão, por exemplo... o Tibete, vários desses países assim que não aceitam o cristianismo de maneira, o Iraque, China, sabe, onde você, ou alguns com maior lei de proibição, outro menor, mas lugares terríveis. Você vai para o Paquistão, por exemplo, o cristão sofre lá, são mortos, igrejas são queimadas, todos os cristãos, seja católico, protestante, evangélico, e os missionários que vão para lá são muito raçudos, porque eles vão enfrentando o risco de vida. E, embora esses lugares os cristãos sejam muito perseguidos, e também aqui no mundo ocidental, um cristão conservador também sofre oposição nas universidades públicas, por exemplo, tem muitos relatórios de cristãos sendo ridicularizados por sua fé, por serem conservadores, etc.,
Apesar disso, de modo geral, pelo menos na situação aqui do Ocidente, nós ainda gozamos de liberdade religiosa. Tanto é que eu tô aqui no Inteligência, falou que um dos maiores podcasts vistos aí foi o meu, e é sobre Bíblia. Exato. Não é sobre a minha vida. Eu não vim contar aqui da minha nem falar sobre ET, nem sobre... Eu vou falar sobre Bíblia. Ou seja, tem liberdade. E tô voltando, tem liberdade. Você tá usando um crucifixo aí, você sai com ele na rua e não acontece nada. Apesar disso, tem lugares onde os cristãos sofrem. E hoje, então... Aí, a janela 1040 lá. Não, a janela 1040, exatamente. Esse canto aí, olha, esse onde... traço preto, né? Exatamente. É onde o cristianismo tem maior oposição, são os lugares mais difíceis a China também. De ser cristãos. Exatamente. Egito, Arábia Saudita, não tem muitos países ali. Marrocos. Ser cristão aí não é fácil, não. E ali nós estamos falando de uma população de... ali está 1 bilhão e 400 milhões, mas deve ser mais, porque só a China tem... E a Índia já dão quase 3 bilhões aí. Mas são 23% da população do mundo fica aí. Caramba, 23%. Ó. Agora, fora daí, onde temos a maior liberdade cristã, como eu falei, eu estou aqui falando de Bíblia, você sabe que só o crucifixo não acontece nada, é onde nós estamos mais na situação de Laodiceia. Brigando por placa de igreja, arrogância, cristão detonando com cristão na internet. Esse é um moleque, esse é um ridículo, ele não é cristão, ele não é isso... E se achando os tais. Tem até um episódio que narra envolvendo John Huss e um amigo que estavam visitando grandes catedrais na Europa. E o amigo olhando aquelas catedrais cheias de ouro, como as da Europa, que eram lindas na Idade Média, início da Idade Moderna, o amigo virou para John Huss e falou assim, olha quanto ouro que a igreja tem hoje. Não precisamos mais lamentar como Pedro e João à porta do templo, quando falaram para o mendigo, não tenho prata nem ouro. Porque hoje a igreja tem prata e ouro. Aí João Huss falou, é verdade, temos prata e ouro, mas já não temos mais autoridade para falar, em nome de Jesus, levanta e anda. Pô. Você tá entendendo? Que paulada, né? Paulada. Quer dizer, hoje a gente tem prata e ouro, tem igreja da Compal, tem TV, tem tudo e tal, mas cadê o nosso poder do Espírito, a unidade cristã? Olha quantos escândalos em nome da fé, quantos cristãos, ao invés de se limitarem a defender a Bíblia de acordo com o que ele interpreta, ele gasta o tempo todo só detonando contra o cristão. O prazer dele é ser especialista em detonar pessoas, sabe? Nós estamos no período de Laodiceia, nós achamos que temos tudo e não reconhecemos que somos pobres, nus. Posso contar uma parábola que ilustra isso? Essa parábola, inclusive, é verdadeira. Uma vez, numa cidade europeia, havia um lugarejo, onde as pessoas tinham o seguinte comportamento, Vilela. Elas acho que até eu contei essa história aqui num dos primeiros podcasts, eu vou contar de novo, porque ela ilustra bem a situação de Laodiceia. As pessoas saíam cedo para o trabalho e elas deixavam as casas delas e caminhavam 4, 5, 8 quilômetros para a lavoura. E passavam o dia inteiro trabalhando na lavoura, à noitinha voltavam, guardavam as ferramentas, tomavam banho, limpavam o pé ali, e não era banho mesmo, né? Iam dormir, para no outro dia fazer isso de novo. Qual era a rotina? Acordava com o nascer do sol, tomavam de jejum, todo mundo saía assobiando pela estrada 10 quilômetros, 8 quilômetros, até a lavoura, trabalhavam o dia inteiro na lavoura, ao pôr do sol voltavam, dormiam e assim continuava. Mudou-se para aquela cidade um circo, desses circos itinerantes, e havia 2 palhaços ali, o circo todo era apenas de 2 palhaços, e as pessoas riam demais com as palhaçadas que os 2 humoristas faziam. Eles contavam as piadas, davam cambalhota, aquelas roupas coloridas de palhaço, com boneco, e o pessoal ria, e a rotina da cidade mudou, porque agora eles acordavam cedo, iam para o lugar lá na lavoura, à noitinha voltavam, antes de dormir, assistiam o espetáculo, e depois que assistiam o espetáculo, ia todo mundo para casa rindo, até segurando a barriga de tanto rir, para no outro dia fazer tudo de novo. E enquanto eles estavam trabalhando, que assim, não veja a hora de chegar lá, qual vai ser a piada que os palhaços vão contar hoje à noite. Aconteceu que um dia, enquanto as famílias estavam trabalhando na lavoura, o mato em volta da cidade estava seco e de fácil combustão, e começou a pegar fogo. Os palhaços estavam no circo, se aprontando para o show, maquiando, colocando nariz, a peruca, aquela roupa colorida, quando um olhou pela janela e falou assim, tá sentindo cheio de queimado? O outro, eu tô.
Tá pegando fogo, o fogo tá alastrando, vai chegar na cidade. Então vamos apagar o fogo. Não dá para apagar o fogo, a gente tem que chamar o pessoal para ajudar, só nós dois não damos conta. É verdade, então vamos chamar o povo. Vamos tirar a roupa. Não dá tempo. Até a gente tirar toda essa roupa aqui e tirar a maquiagem, já queimou tudo. Vamos assim mesmo. E lá foram, Vilela, os dois palhaços, estrada fora, gritando e gesticulando. Vestidos de palhaço. Quando o povo da lavoura viu, o que você acha que aconteceu? Ninguém levou a sério. Pior, não só não levaram a sério, quando começaram a rir. A rir, claro. E quanto mais os palhaços gritavam, fogo, mais engraçado ficava. E a história diz que o fogo pegou as casas, o trailer, o circo, a perda foi total. Todos perderam tudo. Jesus, quando contava uma parábola, perguntava ao auditório: o que vos parece? Onde está o problema? Com a mensagem ou com os mensageiros? Vilela, você que já fez muito stand-up e tudo mais, você fazer o humor no palco, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, o problema é quando eu não tenho uma vida coerente com aquilo que eu digo acreditar. Perfeito. Aí parece uma piada. Eu falo que Jesus em breve voltará, mas eu não vivo como alguém que está esperando Jesus voltar. Eu falo que Jesus mandou amar ao próximo como a si mesmo, e eu só uso a minha influência na internet para detonar com pessoas. Onde é que está o amor que Jesus mandou? Onde é que está o amor? Tem pessoas que são especializadas em denúncia. Eles não são especializadas em amar. Eles querem, ao invés de apenas anunciar a verdade, eles só querem combater o erro. Há uma diferença. Eu quero anunciar a verdade ou eu quero combater o erro? Ah, a mesma coisa, não é. Porque dependendo da ênfase, tem pessoas, por exemplo, que falam mais do diabo do que de Jesus. Ele quer tanto combater os ardis de Satanás. Uma vez teve um pregador que um irmão chamou e falou assim: pastor, nós temos que denunciar os ardis de Satanás, irmão. Tudo bem, pastor, temos que denunciar os ardis de Satanás. Mas o senhor já notou que no seu púlpito, eu contei, o senhor citou só no último sermão 118 vezes a palavra diabo e Satanás e apenas 4 vezes a palavra Jesus. Então, quando eu sou especialista em denunciar, eu acabo nunca anunciando a verdade, porque eu estou ocupado demais só em denunciando o erro, só em criticando pessoas. Aí, quem não é da Bíblia, quem não é da igreja, olha para mim e ri. Porque eu falo que eu acredito em Jesus, eu acredito no amor, eu acredito na volta de Jesus, mas eu não vivo como quem está esperando a volta de Jesus. Então eu sou como aquele palhaço tentando alertar o mundo de um incêndio sério. Eu pareço apenas um stand-up, que tem o seu lugar no palco. Você contando uma piada de humor no palco, eu vou dar risada e vou achar legal. Mas fora desse contexto. Mas fora desse contexto. Então você entendeu o problema? Claro. Laodiceia é isso. Laodiceia é o povo perdendo aquela... É até interessante essência. que a palavra Laodiceia, laos em grego, significa povo. De onde é a palavra leigo. Dikeia significa justiça. A deusa Dikeia é a deusa da justiça. Então Laodiceia seria a justiça, o juízo do povo, ou o povo que julga. Há um trocadilho no grego, você pode traduzir como a justiça do povo ou o povo que julga. Então aqui, nessa série de 7 cartas, João resumiu a história do cristianismo desde a sua época até a volta de Jesus. E ele deve ter terminado a última carta preocupado, porque a última carta não mostra um cristianismo rico, fervoroso, maravilhoso. Mostra um cristianismo empobrecido espiritualmente.